graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Que coisa gloriosa é o Espírito Santo de Deus nos permitir estar aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para falar das coisas espirituais. E hoje, o que me veio ao coração da parte do Espírito Santo de Deus é fazer uma convocação a todos os meus irmãos e irmãs a iniciar um propósito de 21 dias, tá? Não é o jejum. Como eu falei no vídeo anterior, eu entendo que isso que vamos fazer, Deus ele recebe como propósito e Deus ele se alegra bastante. Vamos já falar de um homem de Deus, baseado na palavra de Deus, que fez um propósito e Deus ele se alegrou bastante, tá? E eu convoco toda a congregação, todos os meus irmãos e minhas irmãs a estar fazendo propósito de 21 dias, tá? Você vai orar, antes de mais nada, você vai orar a Deus e pedir a direção do Espírito Santo de como Ele quer que você faça esse propósito, tá? Eu vou falar a forma que eu já fiz, obtive resultados, Deus respondeu com fogo, curando pessoas, curando enfermos, nos abençoando espiritualmente, nos abençoando com bênçãos também, físicas, e Deus não deixou faltar nada. Muitos conhecem da nossa situação, estamos começando a melhorar agora as vendas, mas muitos conhecem, e Deus ele não deixou faltar nada pela sua infinita misericórdia. Mas tudo isso, fizemos aquilo que Jesus certa vez disse: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É lindo demais Deus sendo fiel e cumprindo verdadeiramente a sua palavra, porque passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, não passarão. São eternas, tá? Então eu vou falar a forma que eu faço, que eu já fiz, e obtive resultados. No vídeo anterior eu falei sobre um propósito de 13 a 14 dias, que foi o maior propósito que fizemos até agora. E o Espírito Santo vem me impulsionando a fazer esse de 21 dias, Então, eu falei para o Espírito Santo, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o de 13 a 14 dias, E o Espírito Santo, ele confirmou hoje na consagração pela manhã, tá? Então, eu vou falar agora como é que eu faço. Eu faço, nesse propósito, eu estava a fazer somente uma refeição, Eu estava a fazer somente uma refeição, que é o almoço, tá? Eu estava a fazer somente uma refeição, o almoço. No decorrer das 24 horas, estava somente a tomar líquido, tá? Somente a tomar líquido, somente uma refeição sólida e no restante do dia, até virar às 24 horas, estava a tomar só líquido, tá? Todo tipo de líquido, tá? Leite, água, líquido, tá, meus irmãos, líquido. E o que me veio ao coração para estar a fazer foi, nesse mês de julho, fazer dessa forma, uma refeição e nas demais horas líquido, preparando o meu organismo para o mês seguinte. No mês seguinte será somente uma refeição e só água. Veja que já há um pouco de diferença. Não vai ter o líquido, tá? Não vai ter o suco, Não vai ter o suco, não vai ter outra coisa. Vai ser só uma refeição e a água. E no terceiro mês será só com líquido. E no quarto mês, só com água. Coisas parecidas, mas diferente, Se você tentar fazer só com água, você vai ver que com líquido é aparentemente um pouco mais fácil. Porém, você tomando outras coisas ali com líquido, vem a vontade, Aquela vontade que eu falei no vídeo anterior, de querer provar e comer outras coisas, tá, meus irmãos? Quem não entendeu, é só falar: irmão, eu não entendi. Faz um novo vídeo, comenta aqui que eu faço um novo vídeo explicando novamente, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo de número 1. Diz o seguinte, no versículo 8, presta atenção, meus irmãos, para que vocês possam entender, tá? Presta atenção, não estamos aqui, eu quero deixar isso bem claro, que nós não estamos aqui de forma alguma
tentando se igualar, tentando parecer com o nível de espiritualidade de Daniel. Por quê? Não tem. Muitos aí dizem que está fazendo o jejum de 21 dias de Daniel, querendo se igualar ao nível de espiritualidade de Daniel, sendo que o propósito que Daniel começou, que começou com 10 dias, não parou em 10 dias. Ele continuou por 3 anos. Tá? Então isso aqui vai dar um longo assunto, então só estou falando isso aqui rapidamente. 3 anos até ele se apresentar perante o rei Nabucodonosor. Então nós vamos falar só sobre isso, não sobre todo o assunto, que senão daria um vídeo muito gigante. Então vamos apenas frisar nesse assunto aqui do propósito dos 21 dias, amém? Então não é baseado em Daniel, não estamos aqui querendo se igualar ao nível de espiritualidade de Daniel de forma alguma. Cada um Deus usa de uma forma, como nós falamos no vídeo anterior, tá? Então isso aqui é somente para você ver que teve homem que fez propósito com Deus, Deus respondeu, Deus se alegrou, e Deus ele vai se alegrar de nós também. Versículo 8 diz o seguinte: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo de número 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Quantos dias? 10 dias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Logo entendemos, eu entendo aqui que não é um jejum, tá? O mundo, como eu falei no vídeo anterior, o mundo tem todo tipo de jejum. Aqui eu entendo que Deus ele recebeu como um propósito, tá? Porém, muitos falam como jejum. Como eu falei no vídeo anterior, pensarmos diferente não nos torna inimigos. Eu entendo como propósito, Deus recebe, Deus responde com fogo. Daniel alcançou muitas coisas através dos seus propósitos, através das suas consagrações a Deus, e Deus ele recebeu, tá? Experimenta-te, peço-te os teus servos. Experimenta nós por 10 dias, e que se nos dê a comer legumes e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Versículo de número 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência. Veja que depois deles iniciar um propósito com Deus, Deus começou a agir. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Olha aqui a observação aqui. Parte B. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Tecatubiá salamá, o maná desceu. Eu vou servir, você come só se quiser, tá? Deus deu tudo isso aqui a esses 4 jovens, depois deles fazerem propósito. Como que você quer receber algo da parte de Deus sem jejuar, sem fazer propósito, sem se consagrar? Veja que até mesmo Daniel recebeu algo da parte de Deus depois de fazer propósito. Eu estou falando algo mais, como é que eu posso dizer, no sentido espiritual, né? Deus ele deu conhecimento para ele em olha só, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Veja que eles receberam aqui sabedoria e inteligência não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico também. Deus lhe deu conhecimento e inteligência. Conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu-lhe entendimento em toda visão e sonhos. Mas, olha que forte, vê agora, Tecatubiá salamá. Mas a Daniel, partiu de Daniel fazer esse propósito. Versículo 8, e Daniel. Não foi, e os 4 jovens proporam entre si mesmo não se contaminar com as iguarias. Não, partiu de Daniel.
Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que não se permitisse eles se contaminar. Aí, versículo 17, parte B. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. Ao fim de quantos dias? Aqui se passaram 3 anos. Então muitas pessoas estão querendo se igualar aí ao nível de espiritualidade de Daniel, fazendo jejum, dizem que é jejum de 21 dias, sendo que Daniel ele não fez 21 dias. É claro que esse jejum que dizem que é o jejum de Daniel de 21 dias, é aquela passagem lá, eu, Daniel, estive sem comer durante 3 semanas e depois desce ali o anjo Gabriel. Meus irmãos, nós não vivemos mais conforme o Antigo Testamento, onde se precisa orar 21 dias para que a gente receba algo da parte de Deus. Não, eu e você temos acesso de imediato ao Santo dos Santos. Eu e você, é claro que eu e você, entre aspas, eu e você, aquelas pessoas que se separam diariamente, que se consagram diariamente, que têm a sua vida diante do altar de Deus, temos acesso livre ao Santo dos Santos. Temos acesso de imediato. Uma palavra, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, dá ordem ao anjo e ele desce de imediato. Salmo de número 34. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem teme a Deus e os livra. Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Já pensou se o anjo viesse só daqui 21 dias, de 21 e 21 dias? Então, muitos estão aí misturando as coisas, né, meus irmãos? Então, nós temos acesso de imediato ao Santo dos Santos, E aqui se passaram 3 anos. Se passaram 3 anos eles comendo legumes e bebendo água, para se apresentarem diante de Nabucodonosor. Versículo 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Olha isso aqui, pega isso aqui, ó. Deus ele deu sabedoria não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, Deus ele se agrada, meus irmãos e minhas irmãs, Deus ele se agrada de propósito. O que é que você está esperando para começar a fazer propósito com Deus? O Espírito Santo ele falou forte, meu servo, ensina meu povo a jejuar, ensina meu povo a se consagrar. Então, eu já expliquei aqui, né? Deixei bem claro como é a forma do propósito que eu faço, E como falei, o máximo que eu fiz foi de 13 a 14 dias, direto. E me veio ao coração esse dos 21 dias durante 4 meses, conforme eu falei anteriormente, né? 4 meses, nesse primeiro mês, no outro, 4 meses. O primeiro mês uma alimentação e no restante das horas do dia líquido. O segundo mês uma alimentação e o restante do dia só água. No terceiro mês só líquido, todo tipo de líquido, sem a alimentação das 2. Eu falo 2 que geralmente é o horário que a gente entrega a consagração, 2 horas geralmente, mas nem sempre, sem a alimentação das 2. No terceiro mês será só líquido, total, 21 dias só líquido. E o 4º mês só água. Não estou dizendo que é para você fazer isso, Eu estou dizendo a forma que o Espírito Santo colocou no meu coração. E como eu já falei aqui algumas vezes, todos os propósitos guiados pelo Espírito Santo eu fiz, porque foi direcionado por Ele e não partiu de mim, e sim Ele. Olha que forte, para a gente fechar. Olha que forte isso aqui para fechar. Mateus capítulo 4. E o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto
para ser tentado pelo diabo e para jejuar. Para jejuar 40 dias e 40 noites. Então, que eu e você venhamos ser conduzidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus, seja onde for. Porque se a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele já sabe que venceremos em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica firme, fica forte, jejua, faz propósito, se consagra.